Boa tarde para todas e todos e todes. Eu sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, capital, Zona Leste. Eu sou homem, cabelos crespos e olhos pretos. Eu sou de Coparda, 55 anos, 1,65 m, né? E estou usando óculos com uma armação marrom escura, usando uma camisa polo com listas azul escuro e branca e vermelha, né? E eu sou também da Comissão de Coordenação do Módulo Oficial, Movimento Nacional de Pessoas Usuárias e Familiares da Saúde Mental Antimanicomial. Hoje nós vamos fazer o lançamento do nosso regulamento interno, né, do Módulo Oficial. Depois da gente ficar 7 reuniões construindo na comissão organizadora. E agora eu vou passar a palavra para a Simone Brito também se apresentar. Obrigado. Simone, liga o seu microfone. Boa noite para todas as pessoas. Meu nome é Simone Brito. Eu sou daqui de Recife, Pernambuco, né? Faço parte também, componho a comissão organizadora, né? Coordenadora do Monula Oficial. Faço parte enquanto segmento de pessoa usuária, né? E o Monula, ele surgiu em 2001, na época com poucas pessoas, né? E a gente não tinha, na verdade, uma carta de princípios organizada. Então, durante a pandemia, né, a gente foi se organizando e construiu a carta de princípios, no qual a gente fez o lançamento também, a gente fez também as regras de funcionamento do Monula, e também terminamos, né, agora há pouco, em novembro, o regulamento interno do Monula, que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês. Eu vou passar para o Fernando se apresentar, e aí depois a gente continua com as apresentações aqui. Então, boa noite a todos, a todas, a todos, né? Meu nome é Fernando, né? Me autodescrever, eu tenho 1,71 m, né? Sou cor branca, tenho olhos castanhos, tenho cabelo comprido, pouco barbudo, tô com uma camiseta regata, agora nesse exato momento, né? Eu tô falando de Florianópolis, eu sou usuário da RAPS, e também sou um dos cofundadores do Monula, né? Que surgiu em 2001, né? E Miguel Pereira, depois de uma discussão né, a respeito da organização, né, que seria, né, hoje o Movimento Nacional dos Usuários da Luta Antimanicomial. Faço parte também da comissão, né, da comissão de organização, e também estou fui eleito, né, como delegado também para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né, que vai acontecer em Brasília agora em dezembro, representando, né, segmento de usuários, né, na delegação do estado de Santa Catarina. Então é isso, vou passar agora a palavra para Ana. É você, Ana, acabou de chegar, seja bem-vinda. Pode se apresentar, né, sua autodescrição primeiro, daí você fala sua participação no... Poxa, obrigada. Todo mundo já falou? Eu ainda não falei, não. Tá. Então, dá a vez para quem ainda não falou, né? Que eu acabei de chegar. Aqui são 4 horas, são 4h40, então não sei que hora é essa aí. Pode ir, Acema, pode falar.
Boa noite a todos. Sou Iracema Obrigada, Polidoro. Fernanda. Sou Iracema Polidoro, estou falando do Rio de Janeiro. Meu segmento é de familiar. Eu também sou uma cofundadora do Monula, que eu estava presente em 2001, em Miguel Pereira, quando Alexandre Bela Gama começou a discutir para formar o Monula. Aí ainda não foi uma formação, foi uma conversa após uma discussão, uma briga que teve entre profissional, usuário e familiar, né? Foi uma briga em conjunto. E o Alexandre, que foi muito atacado, até apanhou no rosto, ele falou, vamos fundar o Monula. E assim foi feito de lá para cá, e agora se está concretizando, fazendo o corpo do Monula. Infelizmente, sem a presença do Alexandre, que foi o fundador realmente, a pessoa que tomou a frente de formar o Monula, não está presente, que a gente acho que sempre deve estar citando o nome dele, que é uma pessoa que não pode ser esquecida. No momento, ele está internado. E sou também da comissão, coordenação do Monula Oficial. E vamos aí nessa luta, eu também sou delegada da conferência, que está na conferência de resistência, e vamos lá para a gente poder discutir os nossos momentos, as nossas propostas, com muita luta, porque nada vai ser fácil lá em Brasília, vai ser muito difícil, a gente tem que se preparar espiritualmente para estar lá nessa luta, tá bom? Uma boa noite aí a todos. Alex, eu acho que é só você agora e depois eu. Tá, tá. Gente, desculpa aí que eu não fiz minha autodescrição. Esqueci. Dá para fazer? Bem, sou uma mulher branca, de idade, 70 anos, cabelos grisalhos, estou com um vestido de alça estampado, porque aqui está muito calor, uso óculos, parede branca, um quadro e um arranjo de flores. Desculpa aí, viu, gente? A gente não tem esse hábito, né? Mas vamos começar a ter. Obrigada. Tá fechado, Ana. O Obrigada, microfone. Simone. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Medeiros, meu segmento é familiar, moro aqui em Nova York, sou estudante de Direitos Humanos, mestrando em Direitos Humanos, fazendo uma especialização. Desculpa, teve alguém aqui às minhas costas. Sou uma mulher branca, uso óculos, estou com o cabelo, a cabeça coberta com lenço amarelo, uma camisa azul, né? E faço parte do Monula desde o início da pandemia, e estou nessa luta pelos direitos dos usuários, né? Para mim, eu acredito que o usuário e usuárias, eles são os maiores protagonistas dessa história, e sem usuário e usuárias não existe movimento, né, da luta antimanicomial. É como aquela velha história que as pessoas dizem, sem médico, com falta de médico, o paciente não tem como se consultar. E se não tem paciente, não existe médico. Então, os usuários têm que ser os protagonistas desse movimento, né? Eu luto também por justiça, pelo meu sobrinho, que ainda
estamos aguardando, né, o desenvolvimento dentro do processo que está enrolando lá no Maranhão. Vamos esperar que eu luto não somente pelo direito deles, mas pelo direito de todos os usuários, que nenhum adolescente com esquizofrênia seja tratado, né, sofra as injúrias raciais e a violência que ele sofreu. E por isso eu luto dentro da luta antimanicomial. E também trabalho na redução de danos, além de ter experiência dentro como técnica na saúde mental, também gerencio ou administro um programa para a redução de danos aqui em Nova York, financiado pelo governo federal. Bom, E encerro a minha fala. Passo a fala para quem? Para o Eduardo ou a Simone? Isso. Então, meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou psicólogo, cientista político, professor aposentado da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Sou um homem branco, já calvo, barba branca, uso óculos, uma camisa clara com algumas figurinhas pequenas, mas parece ser branca. E no fundo aqui tem um armário de madeira com algumas figuras. Tá? Eu sou assessor técnico e acadêmico do Monula desde o processo de reorganização e ajudo, né, na elaboração, também nas reuniões, na elaboração de documentos, e nós aqui, profissionais dentro do Monula, temos um papel mais de assessoria, de direito à voz, mas quem vota efetivamente são os usuários. Então, eu, né, os técnicos, principalmente eu, e os familiares têm direito à voz também, mas o processo decisório é dos usuários. Pronto, terminei. Eu não fiz a minha autodescrição também, Iracema, então vou aproveitar para fazer. Eu sou uma mulher de 50 anos, de baixa estatura, que tem os cabelos grisalhos, né? Uso um óculos colorido, floral, mas que predomina o azul, né? Eu sou parda. Na parede estou usando um vestido azul também, brincos azuis. Atrás de mim tem uma parede de mandalas. E essa é a minha autodescrição. E agora, nesse momento, a gente vai passar para fazer a leitura do regulamento interno. Se alguém quiser falar mais alguma coisa antes... Aumenta mais um pouco. O tanto que... tá. Ficou grande demais. Aí. Então, eu vou começar a leitura. Movimento Nacional de Usuárias e Usuários do Movimento Antimanicomial, Monula Oficial. Regulamento Interno. Regulamento aprovado em reunião de 26 de novembro de 2023, cuja ata resumida é exposta no anexo 1. Capítulo 1. Da denominação, das características, dos objetivos e outras disposições gerais. Artigo 1º. O Movimento Nacional de Usuários e Usuárias do Movimento Antimanicomial, com nome sintético de Monula Oficial, é um movimento social e político de âmbito nacional de pessoas usuárias de serviços de saúde mental, de natureza antimanicomial, que comunga dos valores e objetivos do movimento antimanicomial brasileiro, fundado em 1987. Parágrafo 1º. O Monula Oficial tem cunho de ativismo social e de educação popular no campo da política e dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, em todo o país, sem qualquer vinculação ou caráter partidário e religioso, e as atividades realizadas por seus participantes são inteiramente voluntárias,
sem qualquer objetivo de gerar renda, lucro ou capital político de interesse pessoal para seus integrantes. Parágrafo 2º. O Monula Oficial é constituído por prazo indeterminado. Artigo 2º. O Monula Oficial realiza sua articulação principalmente por meios digitais, sem sede própria em nenhuma localidade concreta, mas pode realizar eventos e atividades presenciais específicas em qualquer município do país. Artigo 3º. São os principais objetivos do Monula Oficial. Inciso 1º, garantir o protagonismo de pessoas usuárias na luta antimanicomial, assegurando que suas vozes, antes caladas, ignoradas e oprimidas durante anos de manicomialização, ecoem com potência na sociedade e produzam transformações. Inciso 2º, lutar pelo avanço da reforma psiquiátrica e sanitária e contra todos os retrocessos na área da saúde mental, álcool e outras drogas, defendendo o direito à saúde a partir dos princípios do SUS. Inciso 3º, discutir e apresentar proposições e ações, observando sempre a conjuntura social e política em que se encontra a luta antimanicomial, para estabelecer as estratégias de enfrentamento e defesa dos direitos das pessoas usuárias do campo da saúde mental, álcool e outras drogas em cada momento histórico. Artigo 4º. São os seguintes os princípios orientadores do Monula Oficial. Inciso 1º, nada sobre nós sem nós. Garantir a presença em todos os eventos e o direito das pessoas usuárias terem voz ativa, autêntica e independente no movimento antimanicomial e a autonomia efetiva dentro das políticas públicas de saúde coletiva e de saúde mental, álcool e outras drogas, assim como também na escolha do seu próprio tratamento. Inciso 2º, por uma sociedade sem manicômios, garantir os princípios que orientam a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Inciso 3º, assegurar que as pessoas usuárias não sejam reduzidas a diagnósticos e sejam tratadas como sujeitos de direito. Inciso 4º, lutar contra qualquer tipo de opressão, tal como de classe social, gênero e identidades sexuais, etnia, condição existencial, religiosa e psicológica, dentro e fora do Monula Oficial. Inciso 6º, lutar pelos direitos consagrados pela Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, ambas da ONU, bem como com suas versões na legislação brasileira, Decreto número 6.949 de 2009, com o mesmo status jurídico da Constituição, e sua regulamentação na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei número 13.146, de 2015. Inciso 6º, zelar pela garantia dos princípios básicos do regime republicano, da democracia e da seguridade social pública, universal e gratuita, saúde, assistência social e previdência da Constituição Federal do Brasil de 1988. Inciso 7º, lutar pelo respeito às ciências para os cuidados sanitários da população. Inciso 8º, lutar pela extinção de toda e qualquer forma de internação de sujeitos em sofrimento psíquico em hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, manicômios judiciários e em quaisquer outros estabelecimentos de regime fechado, e por sua substituição por um amplo e variado leque
de serviços de atenção psicossocial com base no território, perto do local de moradia e na liberdade das pessoas usuárias. Inciso 9, lutar por uma assistência integral às pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas, com base no território e em liberdade, adotando múltiplos serviços e estratégias com ênfase na redução de danos. Inciso 10º, garantir que todos e todas os e as ativistas do MONULA oficial, inclusive fundadores, cumpram a presente Carta de Princípios do Movimento, e que todos os atos, ações, manifestações e representações internas ou públicas devam ser precedidos pelo Conselho da Coordenação do Movimento. Capítulo 2º, do quadro de participantes, responsabilidades, direitos e deveres e regras de funcionamento interno. Artigo 5º. Os participantes do MONULA oficial são distribuídos nas seguintes categorias. Inciso 1º, participantes, pessoas usuárias. São pessoas que estão ou estiveram passado por alguma forma de sofrimento mental ou uso problemático de drogas, com alguma forma de implicação importante na vida diária, e estar ou ter passado por tratamento em serviço de saúde mental, álcool e outras drogas. Pessoas com formas de sofrimento mental mais leves, como as diagnosticadas como as neuroses mais leves, que geralmente toda a população as tem, poderão participar apenas como convidados. Inciso 2º, participantes, familiares, profissionais, assessores e amigos convidados. Participam mediante convite da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional do MONULA Oficial, com direito à voz e sem direito a voto. Artigo 6º. A integração de candidatos à participação no MONULA Oficial se dará pelos seguintes procedimentos. 1. Mediante convite da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. 2. Mediante participação em reunião de acolhimento, na qual são lidos os objetivos. Artigo 5º. E os princípios orientadores. Artigo 6º. Os deveres. Artigo 6º. E direitos. Artigo 7º. Dos participantes do MONULA oficial, com discussão e adesão do candidato. Artigo 7º. São deveres dos participantes de todas as categorias. Inciso 1º, respeitar e observar todas as disposições deste regulamento interno, e particularmente os objetivos, artigo 5º, e princípios orientadores, que está no artigo 6º do MONULA oficial, bem como as demais normas e resoluções estabelecidas pela Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 2º, participar regularmente das reuniões, atividades e ações promovidas pelo MONULA oficial ou de movimentos sociais, aliados, recomendadas pelas comissões coordenadoras nacionais e pelas coordenações estaduais. Inciso 3º, agir com decoro nas reuniões e atividades, respeitando as seguintes regras de convivência interna. A. Não julgamento e crítica pessoal. Respeitar o pacto coletivo de não haver crítica ou julgamentos pessoais de qualquer natureza na convivência interna, permitindo apenas debate e críticas de ideias e propostas referentes aos objetivos do movimento. Críticas e julgamentos pessoais têm um efeito muito prejudicial e podem levar as pessoas atingidas a se afastarem e até mesmo ao risco de desintegração do movimento. B. Críticas ao MONULA oficial em ambientes externos. Evitar a realização de críticas ao MONULA oficial em ambientes externos,
sem antes esgotar o seu exame e discussão interna, com o objetivo de evitar desgastes e perda de legitimidade junto aos demais coletivos do movimento antimanicomial, de outros movimentos sociais aliados e de instituições importantes dentro do campo da saúde mental, álcool e outras drogas. C. Propaganda político-partidária e religiosa. Evitar qualquer forma de atos e discursos de propaganda ou proselitismo. Buscar adesão às ideias ou adesão a uma organização ou movimento de caráter político-partidário ou religioso. Nem usar o movimento e sua imagem para promoção de carreira pessoal, política partidária ou eleitoral. Artigo 8º. São direitos dos integrantes. 2 pontos. Inciso 1º. Participar das atividades do Monula Oficial após as condições e dispositivos do acolhimento estabelecidas no artigo 6º. Inciso 2º, ter direito em todas as atividades a voz e voto, no caso de participantes, pessoas usuárias, e a voz no caso de familiares, profissionais, assessores e amigos convidados, conforme dispositivos do artigo 5º, inciso 2º. Inciso 3º, apresentar sugestões e propostas compatíveis com os objetivos, entre parênteses, artigo 3º, e princípios orientadores, entre parênteses, artigo 4º do Monula Oficial. Inciso 4º, recorrer à Comissão de Acolhimento e Mediação em caso de desrespeito às regras do presente regulamento por demais participantes, particularmente aquelas descritas no artigo 7º. Inciso 5º, participar de processo de mediação realizado pela Comissão de Acolhimento e Mediação, em caso de ter sido interpelado por outro participante, alegando ter-lhe desrespeitado por julgamento ou crítica pessoal. Artigo 7º, inciso 3º. A. Para exercer seu pleno direito de defesa. Artigo 9º. Salvo quando expressamente autorizados pela Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional ou um encontro nacional, os participantes não poderão pronunciar-se como representantes do Monula Oficial em eventos e reuniões externas ou contrariar obrigações a serem assumidas por ele, podendo apenas se apresentar como participante dele, mas sem direito à representação formal. Artigo 10º. A Comissão de Acolhimento e Mediação poderá, em caso de desrespeito às regras ou a este estatuto, de acordo com o artigo 8º, tópico 4, e dependendo da gravidade da situação, tomar iniciativa imediata de avaliar o caso e abrir contato imediato com a pessoa que promoveu a quebra de princípios ou de regras, independente da pessoa prejudicada requerê-lo, dado que ela pode se sentir constrangida de tomar alguma iniciativa ou até mesmo sair do movimento. Parágrafo 1º. Dependendo dos contatos realizados e da avaliação e parecer conjunto das comissões de coordenação nacional, operativa e ampliada, de coordenação nacional, de comunicação e secretaria e de acolhimento e mediação, em caso de desrespeito às regras, objetivos e princípios orientadores do Monula Oficial, são previstas as seguintes medidas. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, suspensão temporária do quadro de participantes. Inciso 3º, suspensão definitiva do quadro de participantes. Capítulo 3 das deliberações, gestão, comunicação e coordenação do Monula Oficial. Artigo 11º. A estrutura organizativa possui as seguintes comissões de gestão, deliberação,
coordenação e comunicação do MONULO oficial. Inciso 1º, o Encontro Nacional. Segundo, a Comissão de Coordenação Nacional. O 3º, a Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 4º, a Comissão de Comunicação e Secretaria. Inciso 5º, a Comissão de Acolhimento e Mediação. Inciso 6º, os núcleos estaduais e suas respectivas coordenações estaduais. Artigo 2º, o Encontro Nacional constitui a instância máxima de deliberações do MONULO oficial, composta por todos os participantes do movimento regularmente credenciados e que cumprem os deveres expressos no artigo 7º. Artigo 13º. O Encontro Nacional deverá ser realizado bianualmente, de forma presencial, virtual ou mista, com os seguintes objetivos. Primeiro, a avaliação do funcionamento do MONULA e de suas funções no período da gestão em exercício. Segundo, do planejamento das ações prioritárias a serem implementadas no período de gestão. Terceiro, eleger os membros da Comissão de Coordenação Nacional e fazer as indicações para membros das demais comissões nacionais que assumirão a gestão principal do MONULO oficial na próxima gestão e homologar os nomes indicados nos encontros estaduais prévios para assumir as coordenações estaduais. Artigo 14º. O Encontro Nacional é convocado pela Comissão de Coordenação Nacional, mediante acordo com as comissões Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional, de Comunicação e Secretaria e de Acolhimento e Mediação, e deverá ter sua convocação, regulamento específico, pauta prioritária e datas divulgadas com antecedência mínima de 6 meses de antecedência, para possibilitar amplo debate entre os participantes no nível nacional e realização de encontros estaduais prévios. Artigo 15º. O Encontro Nacional em situação de emergência poderá ser convocado extraordinariamente pela base do movimento, mediante requerimento assinado por 50% mais de um número de participantes efetivos do MONULO oficial, com antecedência mínima de 15 dias, justificativa e pauta específica. Artigo 16º. A Comissão Coordenação Nacional, me desculpe, eu vou retomar. Artigo 16º. A Comissão de Coordenação Nacional será composta por 3 coordenadores usuários, participantes regulares das atividades do MONULO oficial e que tenham cumprido as regras expostas no artigo 7º, eleito nos encontros nacionais bianuais ou de forma excepcional no ato de fundação inicial do MONULO oficial. Artigo 17º. A Comissão de Coordenação Nacional tem as seguintes atribuições e responsabilidades. Inciso 1º, zelar pelo que o MONULO oficial cumpra seus objetivos e princípios orientadores estipulados nos artigos 3º e 4º e conjunto dos regramentos deste regulamento. Inciso 2º, promover a divulgação e mobilização de novos membros, coordenando as atividades de acolhimento, juntamente com a Comissão de Acolhimento, conforme os artigos. Aqui está com. A gente vai precisar dar uma ajeitada aqui. Está 6º e 25º. Inciso 3º, zelar pela garantia dos direitos e deveres dos membros do MONULO oficial, de acordo com os artigos 7º e 8º deste regulamento e dos processos de mediação junto à Comissão de Acolhimento e Mediação, de acordo com o artigo 10º deste regulamento. Inciso 4º, representar diretamente
ou organizar a representação formal do Monolo oficial em entidades, eventos e em outros coletivos, associações e movimentos sociais parceiros, de acordo com o artigo 9º deste regulamento. Inciso 5º, coordenar todas as instâncias de gestão do Monolo oficial, descritos no artigo 11º, de forma o mais colegiada e participativa possível, e particularmente mantendo a regularidade de suas reuniões, conforme o artigo 19º. Inciso 6º, organizar e coordenar o Encontro Nacional Bianual, conforme seus objetivos e atribuições, descritos nos artigos 12º, 13º, 14º e 15º. Inciso 7º, coordenar as atividades da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional, de forma solidária e cooperativa, conforme o artigo 21. Inciso 8º, organizar e coordenar as atividades da Comissão de Comunicação e Secretaria, conforme seus objetivos e atribuições descritas no artigo 23. Inciso 9º, coordenar as atividades dos núcleos estaduais em seus objetivos e atribuições, conforme o artigo 25. Artigo 18º. A Comissão de Coordenação Nacional deverá ter um mandato de 2 anos, com direito a uma única recondução por um segundo mandato, em caso de não haver novos candidatos a assumir a comissão. Artigo 19º. A Comissão de Coordenação Nacional deverá manter reuniões regulares com frequência mínima mensal, mas com recomendação para reuniões quinzenais, com possibilidades de convocação de reuniões extraordinárias, quando necessário, sendo recomendada a participação conjunta das comissões operativa e ampliada de coordenação nacional, comunicação e secretaria e de acolhimento e mediação. Artigo 20. A Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional é composta pelos membros da Comissão de Coordenação Nacional e das comissões de Comunicação e Secretaria e de Acolhimento e Mediação, bem como por participantes ativos previamente indicados e convidados por este mesmo colegiado e por um representante titular e um suplente de cada núcleo estadual a partir de sua criação e formalização. Artigo 21. A Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional tem as seguintes atribuições e responsabilidades. Inciso 1º, colaborar na discussão, decisões e implementação das atribuições da Comissão de Coordenação Nacional, conforme o artigo 17º, particularmente nas suas reuniões regulares, de acordo com o artigo 19. Inciso 2º, coordenar juntamente com a Comissão de Coordenação Nacional todas as atividades específicas das comissões de Comunicação e Secretaria e de Acolhimento e Mediação. Inciso 3º, planejar e implementar juntamente com a Comissão de Coordenação Nacional todas as decisões necessárias para a realização dos encontros nacionais e para as eleições previstas durante esse encontro, de acordo com o artigo 14º. Artigo 22. A Comissão de Comunicação e Secretaria é composta por 2 e, no máximo, 3 participantes indicados no encontro nacional ou nas reuniões regulares da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional, podendo haver rodízio nestas indicações. Artigo 23. A Comissão de Comunicação e Secretaria tem as seguintes atribuições e responsabilidades. Inciso 1º,
criar uma política de comunicação e divulgação das atividades do Monula Oficial, particularmente nas redes sociais, de acordo com as decisões tomadas pela Comissão de Coordenação Nacional e pela Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 2º, acompanhar diariamente a entrada de mensagens e postagens digitais pelos aplicativos em funcionamento do Monula Oficial e providenciar pronta resposta dentro do prazo previsto, de acordo com o posicionamento orientado pela Comissão de Coordenação Nacional e pela Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 3º, participar das reuniões da Comissão de Coordenação Nacional e da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional, para expor as mensagens e postagens recebidas e encaminhar as respectivas decisões e respostas. Inciso 4º, manter um registro devidamente organizado das comunicações recebidas e enviadas, das atas de atividades, da lista de participantes ativos e dos documentos do Monula Oficial. Inciso 5º, coordenar a execução de todas as formas de arte e montagem de cartazes e convites para eventos e mobilizações a serem realizados pelo Monula Oficial, de acordo com o posicionamento orientado pela Comissão de Comunicação Nacional e pela Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 6º, coletar na internet os artigos e produções que fazem referência ao Monula Oficial, alertando se seu conteúdo atinge de alguma forma a sua imagem e seu reconhecimento público, e se exigem alguma resposta e defesa nos canais competentes. Inciso 7º, orientar os integrantes do Monula Oficial em suas atividades presenciais e escritas em eventos externos ou na publicação de entrevistas e artigos jornalísticos e acadêmicos sobre o movimento, para que incluam apenas informações e imagens de domínio público, evitando incluir informações e imagens internas, particularmente quando inclui elementos de caráter polêmico e crítico, sem antes discuti-las e consensuá-las junto à Comissão de Coordenação Nacional ou da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Artigo 24. A Comissão de Acolhimento e Mediação será formada por 3 membros participantes ativos da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional e mais 2 suplentes. Artigo 25. A Comissão de Acolhimento e Mediação tem as seguintes atribuições e responsabilidades. Inciso 1º, participar das atividades e reuniões regulares da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 2º, planejar os convites e as reuniões de acolhimento de novos participantes de acordo com o artigo 6º. Inciso 3º, zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos pela Carta de Princípios e pelas regras do presente regulamento, conforme exposto nos artigos 7º, de 7 a 10. Inciso 4º, realizar as atividades de mediação previstas nos artigos também do 7º artigo ao 10º artigo. Artigo 25, os núcleos estaduais são formados... Simone, aqui houve um erro mesmo de contagem. Aqui é artigo 26, tá? Porque tem um tá? É Pronto, só para fazer então... essa observação, depois a gente... Pronto, ótimo. Artigo 26. Os núcleos estaduais são formados por participantes ativos do Monula Oficial, estabelecidos em cada estado ou Distrito Federal da União, com as seguintes características, atribuições e responsabilidades. Inciso 1º, promover atividades
e mobilizações em cada unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal, de acordo com os objetivos do MONULA oficial, previstos na Carta de Princípios e no artigo 3º deste regulamento, e de forma integrada com a Comissão de Coordenação Nacional e com a Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 2º, estabelecer com autonomia sua organização interna, mas indicando uma coordenação estadual para gerir e coordenar as atividades do núcleo, como nomes a serem referenciados no próximo encontro nacional do MONULA oficial, de acordo com o artigo 13º deste regulamento, a ser composta por um coordenador e um suplente. Inciso 3º, participar, por meio da coordenação estadual, das reuniões regulares da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional. Inciso 4º, participar das atividades preparatórias do Encontro Nacional, de acordo com o previsto nos artigos 13º e 14º. Inciso 5º, buscar alcançar a criação, organização e trabalho ativo de um número de núcleos estaduais e distrital suficiente para cumprir as exigências e parâmetros de representação nacional dos editais nos Conselhos Nacionais de Políticas Sociais. Inciso 6º, a Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional, como disposição transitória, poderá formar comissões provisórias estaduais ou distrital, visando a preparação e organização do respectivo núcleo estadual. Capítulo 4º das disposições gerais. Aí é o artigo 27. 27º, certo. Agora já 27º. A mobilização e gestão de eventuais recursos próprios ou recebidos de outras entidades ou agências públicas para auxílio na realização de eventos será de responsabilidade da Comissão de Coordenação Nacional, de forma autogestionária, mas é obrigatória a devida prestação de contas aos participantes da Comissão Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional e a todos os participantes ativos do MONULA oficial. Artigo 28. O presente regulamento, após sua aprovação em instância devida, deverá ser registrado em um cartório de registro civil de documentos a ser escolhido pela Comissão de Coordenação Nacional, com o objetivo de tornar possível sua consulta por agências públicas, conselhos de controle social e entidades de caráter social com as quais o MONULA tem interesse de interagir ou participar. Artigo 29. A atualização ou alteração em artigos específicos do presente regulamento só poderá ser realizada no Encontro Nacional Bianual, devendo o tema ser incluído na pauta e no regulamento prévio de sua convocação, conforme o previsto no artigo 14º. Artigo 30. A dissolução do MONULA oficial poderá ser realizada apenas em situação emergencial gravíssima de crise interna, desmobilização ou de circunstâncias institucionais e políticas com risco para suas lideranças e demais participantes, requerendo impreterivelmente o pleno acordo dos membros das comissões de Coordenação Nacional, Operativa e Ampliada de Coordenação Nacional, Comunicação e Secretaria e Acolhimento e Mediação. A realização de um encontro nacional emergencial com ampla mobilização dos núcleos estaduais e dos demais participantes ativos do MONULA oficial, mediante convocação prévia de 30 dias, incluindo justificativa e com pleno acordo da maioria dos participantes, e realização da
respectiva ata a ser registrada no mesmo cartório de registro civil em que o presente regulamento foi registrado. Nada sobre Nós Sem Nós, por uma sociedade sem manicômios. Monula Oficial. Anexo 1. Ata resumida da reunião de 27 de novembro de 2023, de aprovação do regulamento interno do Monula Oficial. O regulamento interno do Monula Oficial foi aprovado no dia 26 de outubro de 2023, na 7ª reunião de discussão e construção desse regulamento interno. Estavam presentes nessa reunião os membros da Comissão de Coordenação Nacional, as pessoas usuárias Adilson Silva, Simone Brito e Fernanda Spinato, o usuário José Alves e os familiares Iracema Polidoro e Rose Cordeiro, com assessoria e relatoria do professor Eduardo Vasconcelos. Nas reuniões anteriores também participaram o usuário Felipe Amorim e o familiar Ana Medeiros. Todos eles são membros regulares da Comissão Operativa e Ampliada da Coordenação Nacional do Monula Oficial. Parabéns, terminamos de fazer o 19h25. Nós temos um fechamento dessa programação com uma poesia, né? No começo a gente colocou uma música e para encerramento a gente vai fazer uma poesia. Mas está aberto ainda agora para cada pessoa perguntar alguma coisa, né? Fazer algum comentário. E é bom que a gente mantenha nossa fala em torno de 3 minutos, tá? Para a gente não ultrapassar do tempo previsto da transmissão. Obrigado. Então, conforme combinado, né, eu fiquei de coordenar o tempo de fala, a inscrição. A gente já tem uma pessoa inscrita aqui, o professor Eduardo. Pode iniciar a sua fala, por favor. Eu queria parabenizar por esse encontro, por esse processo que foi muito legal de discussão do regulamento. Eu queria dizer o seguinte: ele se deu em 2 etapas. Uma primeira, no processo de reorganização do Monula, a partir de 2021, que a gente discutiu regras básicas. Depois, a gente foi estabelecendo uma dinâmica de trabalho. Tá? Então, esse estatuto, ele não, esse, né, regulamento interno, ele não sai da cabeça sozinho. Ele se baseou nessa primeira etapa e na dinâmica de trabalho que a gente foi construindo durante esses 2021 até 2023. Então, ele representa um pouco vamos dizer, a experiência que a gente foi construindo. E, em terceiro ponto, eu queria dizer da estrutura decisória dela, tanto a comissão de coordenação, mas ela atua junto com a comissão ampliada de coordenação nacional, com a comissão de comunicação e secretaria e de acolhimento. Então, você tem uma gestão mais colegiada e ampliada, que é uma característica importante de um movimento social com base democrática e participativa. Então, queria chamar a atenção dessas características desse regulamento. Eu tive presente em todas as reuniões, então eu posso dizer isso. É difícil você construir um regulamento, mas esse foi construído com base nas experiências. Não veio vamos dizer, a gente tirou da gaveta um regulamento e disse, olha, esse vai ser o regulamento. Teve muita discussão nessas diversas etapas do processo. Muito obrigado.
A Ana se apresentou quando entrou? Sim. Ah, tá. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Porque Não, pode senão falar, assim, Gilson. O tempo está livre, pode falar. Quando não houver inscrição, ninguém levantar a mão, o tempo fica livre para a pessoa que quiser se manifestar. Então, boa noite a todos. Eu sou a Rose Cordeiro. Queria parabenizar a todos. Chega até um alívio, até que enfim acabamos, porque não foi fácil, né, Eduardo? Terminar. E graças a Deus o trabalho foi concluído. Então, parabéns a todos que se esforçaram, parabéns a todos que puderam estar presentes. E quase que eu não entrava hoje, porque eu não estou em casa ainda, minha bateria está quase no final. Se eu não conseguir chegar até o final, é porque o telefone descarregou. Mas eu estou aqui para parabenizar todos. Uma boa noite a todos. e lembrar também que você é da comissão de coordenação representando as pessoas familiares e usuários, né? Rose é Isso aí. delegada, né? Rose, junto. você é delegada, né? Sou delegada, minha passagem chegou, Adilson. Até que enfim. Demorou. Eita, Rosa, a minha não chegou, não. Também sou delegada. Tá, vamos para a poesia encerrar e a gente faz conversa livre também. Posso falar? Aqui também não chegou passagem lá, Santa Catarina. Aqui não chegou passagem. A Iracema quer falar. Vamos continuar na nossa pauta? A Iracema levantou a mão para falar sobre o regulamento. Vamos. Eu também quero parabenizar, porque foi, quer dizer, 2 anos que a gente está nessa discussão, porque para se você fazer um trabalho bem feito, ele não pode fazer de um dia do outro. Então, levamos, né? Entre as idas e vindas, e conseguimos chegar até o final. Agora é um outro momento, né, das articulações para trazer mais pessoas para dentro do Monula, para o Monula fluir. É isso que a gente agora tem que fazer, né? Trazer pessoas. Então, tem que ser. Agora temos a conferência aí, os usuários que estão aí fazer, né? Boca a boca, que isso é muito importante, para chamar pessoas de outros estados para poder participar do Monula. Eu acho que foi muito bacana, foi uma luta muito grande nossa. E tá difícil você recrutar pessoas hoje em dia para fazer um trabalho voluntário, que poucas pessoas querem. Então, aí a gente vai devagarzinho, a gente chega lá. E outra coisa, a minha passagem também chegou, uma loucura, com data errada, veio 12/10/2023, a data. A minha passagem veio com 3 nomes a mais, veio o meu e mais 3 nomes, não sei de onde são essas 3 pessoas. Aí, hoje, eu queria imprimir, estava sem internet o dia inteiro, estou mexendo aqui nos cabos da internet, e amanhã eu vou ver se eu vou lá no estado para saber. E outra coisa, para fazer a inscrição, está uma loucura, bota teu nome, aí tem lugar que está em branco, eu não sei se é para começar a enlouquecer gente, para a gente chegar mais louco já na conferência. Vamos voltar para a nossa pauta, então, tá a gente bom. encerra. Então, deixa eu encerrar aqui. Então, tá bom, olha aí. Parabéns a todos nós, acho que todos nós somos vencedores desses 2 anos de permanência e de resistência. Boa noite aí a todos vocês. Eu queria agradecer a você também, Iracema, porque a gente fica aqui, né, e dá um nervoso e na hora a gente, né, mas assim, eu sempre quando eu falo pelo Monula, eu falo do nome de Alexandre, né, nos lugares que eu represento o Monula. Cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Entendeu? Eu achei super importante você, porque assim, na hora a gente fica nervosa, esquece, mas assim, nos lugares que eu representei o Monula, Alexandre sempre está na minha fala, não só Alexandre, mas eu acho que assim, para mim é o que eu digo hoje, que são os meus ancestrais da loucura. Alexandre, que é o fundador do Monula,
é o Carrano, é o Milton Freire. Então, assim, são as pessoas que eu tive, vamos dizer assim, que eu pude conhecer também, entendeu? Então, eu trago isso, né? Eu não falei realmente, quando eu falei na apresentação, não falei do Alexandre, que bom que você falou, que bom. Eu queria lhe agradecer, eu vim para lhe agradecer. Eu acho que também, Simone, que tem que se lembrar, porque o familiar, ele sofre tanto quanto o usuário. Quer dizer, quem já teve um familiar, um usuário dentro da sua casa, um pico da loucura, sabe o que é o sofrimento. A sua mãe deve saber, a mãe do Adilson. Eu sei porque o meu pai entendeu? Então, eu sei porque eu vivi isso com meu pai. Tá, um minutinho. Então, eu acho que as pessoas acham que o familiar é uma uma nula. A gente está aqui para ajudar. Agora, quem tudo iniciou, acho que vocês devem lembrar, não foi o usuário. Quando começou lá na década de 80, estava todo mundo preso, todo mundo engaelado, as famílias querendo internar cada vez mais, e os usuários foram os que primeiro tomaram iniciativa juntamente com os profissionais. Eu acho que isso não tem que ser esquecido, porque se fala muito de uns anos para cá, mas se a gente lembrar da década de 80 até agora, a gente avançou muita coisa. A gente ainda tem muita coisa para avançar. Às vezes, eu fico sentindo assim, quando fala, o usuário é o protagonista. Nós somos, entendeu, Ana? Nós somos, nós lutamos juntos e sofremos juntos, porque todo sofrimento. Eu entendo, Iracema, mas a gente vai conversar isso depois. Eu acho que a gente tem que conversar. Tá bom. Porque senão a gente vai ter que resgatar, né, o MTSN de 1980 e poucos, a Carta de Brasília. Isso nós temos bastante tempo para falar, né, gente? Vamos dar sequência, né? Temos bastante tempo. Nosso movimento, não é do MNE. Nós estamos falando do nosso movimento, não de outro. Eu estou falando do movimento da luta antimanicomial, que começou na década de 80, não de outro. E eu também estou resgatando a história do movimento que começou com o MT, Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental. Tem inscrição, peraí, tem inscrição. Justamente com o familiar, vamos para a inscrição. Sim, não estou discordando. Vamos para a inscrição do Clédson. Vamos para a inscrição do Clédson. A gente faz a poesia, encerra e faz uma conversa mais livre, tá? Para não... Porque está sendo gravado. Tudo bem? Legal. Concordo. Cleidson. Boa noite, Cleidson. Boa noite, Cleidson. Boa noite, gente. Nessa conferência, é importante saber que nós, usuários, temos uma pauta e que a gente deve nos apoiar. Os grupos de ajuda mútua, eles precisam de ser inseridos na RAP. Os grupos de ajuda mútua é bem diferente do comunidade terapêutica, somos nós cuidando de nós mesmos. Tem um professor aí que veio aqui em Brasília e me ensinou isso aí, então eu vou levando isso aí para a conferência para que isso seja aprovado como uma política pública, para que a gente, quando sair do CAPS, a gente tenha renda. A gente tem que ficar unido nessa pauta aí, não deixar passar, porque é a única pauta que eu vejo que o usuário está trazendo. O resto é os profissionais decidindo lá as diretrizes deles, as portarias que eles ficam bom para eles trabalhar, regulamento, essas coisas. Essa é a pauta de usuário. E também, se possível, rola lá uma moção lá dizendo que eu preciso de uma bolsa de estudo para fazer psicologia. Olha lá, se vocês verem essa pauta aí, levanta a cartinha também. Por isso aí, eu quero pedir desculpa a todos aí por ter feito ausente aí em algumas das reuniões. É porque aqui no DF eu estou num enfrentamento muito forte com relação à saúde mental e população de rua, né, nas brigas diretas aqui, porque aqui nós estamos cercados e sitiados de clínica de recuperação, ou comunidade terapêutica. Então, eu tenho tido muita luta e, às vezes, eu acompanho a discussão, mas sem participar da reunião. E deixar aqui meu apoio, né, para quem vier para Brasília. O barraco aqui já tem canto que dá para botar colchão. Se quiser economizar até hoje, fica à vontade.
Boa noite. Vamos fazer assim, então. Se for depositado em diário o valor do hotel, eu ajudo um pouco no rango e fico na tua casa e o resto com um dinheirinho no bolso. Eu ajudo até a cozinhar. Vamos encerrar. Simone, você recita a poesia para a gente encerrar e a gente faz uma conversa livre sobre essas outras pautas. Eu quero já aproveitar e dar um informe que a próxima nossa vai ser o lançamento do segundo relatório da segunda Conferência Livre de Usuários e Familiares, Coletivos e Movimentos Sociais, Cona Livre e Usufran, tá? Aí a gente vai transmitir aqui também pelo canal, falar um pouco da primeira, que foi 86 diretrizes, e falar da segunda com 12 diretrizes para adaptação da resolução CNS da 5ª Conferência Nacional de Saúde, 616, 718, tá bom? A Simone vai recitar uma poesia para a gente encerrar com um pouco de poesia e a gente depois, o Alex encerra aí. Eu vi lá no chat que tem 3 pessoas. A Heloísa Santos, obrigado por estar aí acompanhando. O Edivaldo Nabuco, a Rose também entrou lá. Não tivemos um público forte no nosso chat, mas quem quiser ver depois, pode ver lá depois a gravação. É isso, muito obrigado. Vamos para a poesia da Simone, para a gente encerrar. Então, vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz, ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo, eu trouxe essa poesia porque a gente está no mês da consciência negra e, assim, que a gente esteja atento a tudo, né, que acontece, a todo esse racismo, a tudo que acontece com a população. Por exemplo, aqui em Recife, a gente tem os dados que todas as pessoas que foram mortas por policiais em 2021 e 2022, todas as pessoas eram pessoas negras. Então, a gente tem muito ainda para a gente se libertar nessa sociedade, né? Isso, obrigado, Simone, Brito. Obrigado a todo mundo que entrou na sala para acompanhar, da Comissão Coordenação. E também quem está nos grupos geral, que entrou, a Vanúzia Carneiro, da Bahia, que entrou aqui, sempre está participando ativamente, a Ana, mesmo de longe, né? E a Iracema está como levantada. Se a Iracema quiser falar,
Não quero não, ódio. Desculpa, então Tá, achei. então, Felipe, você pode encerrar a transmissão, a gente fica um pouquinho aqui falando um pouco da avaliação já, porque ainda temos 18